eu não vou ler todo o texto, apenas alguns versos, os versos de 1 a 5. Salmo 105, versos de 1 a 5. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim a palavra: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Somente até aqui, vamos orar. Amado Deus e amado Pai, nós te bendizemos pela tua palavra. Ó Deus, amamos esta verdade, ela nos exorta, ela nos desperta, ela nos faz lembrar constantemente da tua grandeza, do teu poder, da tua soberania, da tua glória. Senhor, nós vivemos neste mundo que sempre nos aponta para uma direção errada, querendo que a glória seja nossa, que o poder seja nosso. Mas quando nos voltamos para a tua palavra, ela nos aponta para a direção correta, apontando que o poder é teu, a glória é tua e a honra é tua, Senhor. Por isso nos ensina através da tua palavra nesta noite. Nós te pedimos isso, no nome santo do Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa pregação desta noite é Imperativos Divinos. Na língua portuguesa, imperativos são palavras que exprimem ou acentuam uma ordem, um comando, para que algo seja realizado sem contestação. É um imperativo. É uma ordem. Quem aqui já teve um pai zeloso ou uma mãe zelosa, certamente foi criado à base de imperativos. Sim ou não, meus irmãos? Quem teve um pai zeloso aqui? Uma mãe cuidadosa? Então, quem teve pai ou tem pai zeloso e cuidadoso, foi criado à base de imperativos. Paulinho, arrume o quarto ao levantar. Joãozinho, venha direto para casa quando terminar a aula. Rosinha, fique atenta e não converse com estranhos. Eram ordens, imperativos, que os pais davam aos filhos com uma finalidade, não somente de mandar, mas de cuidar, de proteger. E estas ordens ou imperativos tinham uma finalidade muito clara: o nosso bem, a nossa proteção, o nosso crescimento de forma plena e saudável. Então, quem teve pais que usavam de imperativos, deu glória a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, pelo meu pai, obrigado pela minha mãe, que demonstrou esse cuidado. No entanto, nas últimas décadas, os imperativos foram demonizados e passaram a ser vistos como palavras que devem ser evitadas. Os defensores de uma educação mais democrática, de uma educação mais dialogal, de uma educação mais igualitária, tendem a não querer usar os imperativos, argumentando que eles são ofensivos e até opressores. Essas relações têm que ser diferentes, nada de alguém que manda, são todos iguais, né? E os defensores disso têm esta ideia, de que os imperativos não devem ser usados. E o efeito disso, irmãos,
é muito claro. O efeito disso se revela nos lares, onde cada vez mais os pais estão perdendo o comando sobre os seus filhos. E muitas vezes, quando estes ainda estão em idades tão tenras. Hoje nós vemos pais que não têm mais comando de seus filhos com 11 anos, 12 anos, 13 anos. Frutos desta ideologia dos nossos dias. Infelizmente, o efeito disso também é percebido na fé. Por conta desta nova visão, desta visão que os imperativos não podem ser usados, a Bíblia tem passado por um escrutínio e uma crítica severa de ser um livro opressor. Muitos têm na Bíblia um livro opressor. Muitos têm na Bíblia um livro patriarcal, um livro cheio de ordens, um livro opressor, cheio de ordens e imperativos que muitos dizem não combinam mais com uma sociedade livre, com uma sociedade dona das suas próprias vontades. Esse é o pensamento que domina nos nossos dias. E isso pode ser percebido, irmãos, claramente nas canções e nos slogans que ouvimos nestes últimos anos, que pouco a pouco foram cauterizando a ideia, essa ideia diabólica, eu diria, que imperativos devem ser abominados. E que canções e slogans foram esses? Vamos lembrar de alguns deles. É proibido proibir. Quem se lembra desta frase? É proibido proibir. Ou da canção, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Os mais antigos vão se lembrar dessa música, né? Eu me lembro, eu era criança, mas eu lembro claramente dessa música fazendo sucesso. E ela está passando uma mensagem. E que mensagem que ela está passando? Viva a sua vida livremente. Viva a sua vida conforme a sua própria vontade. O slogan que diz que toda forma de amor é válida. Acho que até uma canção, na verdade, né? Que toda forma de amor é válida, é permitida. E a mais recente, meu corpo. Qual é a frase mais recente? As mulheres, né? E na nossa sociedade começaram a dizer: meu corpo, minhas regras. Então, pouco a pouco, irmãos, nós vamos vendo essas frases, essas canções, cauterizando na sociedade esta ideia, né, de que as ordens da palavra de Deus, os imperativos, devem ser abominados. E tudo isso tem uma finalidade bem clara. Qual é a finalidade, pastor? Afastar o homem do cuidado amoroso de Deus e de seus mandamentos divinos, que promovem vida e paz, e fazer com que mais e mais pessoas estejam indo perecer no inferno. Porque quando se rejeita os mandamentos de Deus, quando se rejeita as ordens de Deus, a consequência que isso traz é pessoas que estão indo a passos largos para perecerem no inferno. O texto que nos serve de base, o Saltério, faz parte dos chamados livros poéticos e sapienciais da Bíblia, né? É o conjunto de livros que tratam de poesia e de sabedoria na palavra de Deus. Livros esses que tinham uma finalidade muito clara. Qual era a finalidade do livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes especialmente? Qual era a finalidade desses livros? Por que eles foram escritos? Eles foram escritos para educar e formar a mente do povo de Deus, para honrar, obedecer e viver as suas vidas de acordo com a vontade do Senhor.
Então essa era a finalidade do saltério, do livro de Eclesiastes, do livro de Provérbios. Por meio da sabedoria vinda de Deus, educar, né, e fazer com que o povo de Deus pudesse viver sob os mandamentos do Senhor. Os primeiros leitores, né, do livro de Salmos, eles tinham uma consciência muito clara, uma consciência muito bem esclarecida, de que um rei tinha o direito de mandar. Nós, na sociedade que nós vivemos hoje, no tempo que nós vivemos hoje, tendo passado por uma série de lavagens cerebrais dos nossos séculos, né, tendo a palavra democracia tão mal utilizada em nossos dias, nós vivemos numa época em que ninguém pode mandar. Mas os primeiros leitores dos Salmos, eles tinham uma consciência completamente diferente. Eles tinham a consciência de que um rei tinha o direito de mandar. Um rei tinha o direito de governar. Um rei tinha direito de transmitir ordens, de governar a vida dos seus súditos. E se Deus é chamado de Rei dos Reis, eu pergunto, ele tem esse direito? Ele tem essa autoridade? Ele tem esse poder, meus irmãos? Sim, ele tem. Por isso que em toda a Bíblia, meus irmãos, e especialmente no Saltério, nós vamos encontrar imperativos, ordens, dadas pelo Senhor, para que os seus servos, os seus filhos, suas filhas, possam obedecer a sua palavra. E nesses imperativos, especialmente nos Salmos, nós encontramos muitas vezes o próprio salmista usando essa expressão, dizendo, lá no Salmo 119, verso 47, para quem estiver anotando, diz assim: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. O salmista estava dizendo, os teus mandamentos, Senhor, não é algo opressivo para mim. Pelo contrário, os teus mandamentos é algo que eu amo. E mais, que eu tenho prazer neles. Então nós encontramos isso. Então eu creio, irmãos, que como povo de Deus, mesmo nos dias de hoje, nós precisamos voltar a dizer isso que o salmista disse. Eu tenho prazer nos mandamentos de Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu tenho prazer nos mandamentos de Deus. Mais uma vez, eu tenho prazer nos mandamentos de Deus. Né? Somente nesses versos lidos, e foi isso que me chamou a atenção, numa leitura recente do Salmo 105, na minha leitura devocional que eu faço da Bíblia, eu faço diariamente 5 porções da palavra. Dessas 5 porções, 2 são fixas. Uma delas é fixa no Salmo. Eu estou lendo o Salmo o ano inteiro. Termino, volto, termino, volto, termino e volto. Uma outra leitura fixa são os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando termino João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas são leituras cíclicas. E as outras 3, aí sim, é o resto da Bíblia. Então, o livro dos Salmos eu sempre estou lendo. E recentemente, lendo o Salmo 105, isso me chamou a atenção. As ordens que nós encontramos neste Salmo. Em apenas 5 versículos, sabe quantas ordens tem nesses 5 versículos? 9. 9 ordens dadas, somente nesses versículos lidos, encontramos 9 imperativos que podem ser divididos em 2 grandes grupos. O primeiro grupo, os imperativos voltados para Deus. Aquilo que Deus nos ordena na nossa relação com Ele. Naquilo que devemos fazer para com Ele. E no segundo grupo, os imperativos voltados para o nosso próximo. Aquilo que devemos fazer,
em relação às pessoas que estão à nossa volta. Então eu quero meditar. No primeiro grupo, os imperativos voltados para Deus. Quais são as ordens que nós encontramos aqui? Só nesses 5 versículos, quais são as ordens que nós encontramos? São as seguintes ordens. Vamos lá. Rendei graças ao Senhor. O segundo imperativo, invocai o seu nome. O terceiro imperativo voltado para Deus e de maneira dupla, verso 2. Cantai-lhe salmos. O quarto imperativo voltado para Deus está no verso 3. Gloriai-vos, o que, meus irmãos? No seu santo nome. E depois vem, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. No verso 4, buscai o Senhor, e também de maneira dupla, né? Buscai o Senhor e o seu... Buscai o Senhor de que maneira, meus irmãos? Perpetuamente a sua presença. E o último imperativo voltado para Deus é: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo dos seus lábios. É Deus dando as suas ordens. E como um rei, ele tem autoridade para isso. Ele tem esta autoridade. Então vamos falar um pouco a respeito desses imperativos. Primeiro deles, né, do grupo dos imperativos voltados para Deus. Primeiro deles, rendei graças ao Senhor. E aqui, meus irmãos, é uma ordem que vem de uma maneira bem simples. E alguém movido pelo espírito utilitarista que eu preguei hoje pela manhã, né? Logo pergunta: por que eu tenho que render graças ao Senhor? Ou, para que eu tenho que render graças ao Senhor? Por quê? E a própria Bíblia nos apresenta, se você virar o Salmo 105 e lá no Salmo 106, você vai ver essa mesma ordem sendo dada, e ela agora sim, apresentando alguns motivos. No Salmo 106, versículo 1 diz: aleluia, rendei graças ao Senhor. E aí vem os motivos, por 2 motivos. Por quê, meus irmãos? Porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu pergunto, isso são motivos bons para rendermos graças ao Senhor? Sim ou não, meus irmãos? Sim, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, e essa bondade de Deus, irmãos, se expressa de muitas maneiras. Você consegue ver a bondade de Deus na sua vida? Quem consegue ver a bondade de Deus na sua vida? A bondade de Deus revelada ou expressada de que maneira? No ar que nós respiramos, na vida que nós vivemos. Quem comeu hoje aí? Quem se alimentou hoje aí? Um franguinho, uma carninha, arrozinho. Foi Deus que te deu isso, meu irmão. É provisão de Deus. É bênção de Deus, o alimento que saboreamos. A bênção de termos uma família. Então, se nós formos pensar em tantas coisas que Deus tem manifestado a sua bondade por nós, sim, se torna obrigatório rendermos graças a Ele. É um dever nosso, render graças ao Senhor, por sua bondade. Também, diz o texto, pela sua misericórdia. Porque mesmo sendo pecadores, tão falhos com Ele, diz a palavra que a sua misericórdia se manifesta todos os dias sobre a nossa vida. E a palavra diz que a misericórdia do Senhor é a razão pela qual nós não somos o quê, meus irmãos? Consumidos, destruídos. E a própria palavra do Senhor afirma isso, que essa misericórdia do Senhor se renova de mês em mês. É isso que diz a palavra? Semana a semana. A cada manhã. A cada manhã, quando você levanta, há uma porção de misericórdia de Deus reservada para você.
E essa misericórdia é a garantia, irmãos, de que nós podemos nos apresentar a Ele. Então se torna obrigatório, um dever, rendermos graça ao Senhor. Então, diante disso, irmãos, eu creio que todo homem e mulher deve obedecer esse imperativo de render graças ao Senhor. O segundo imperativo traz o sentido de que este Deus é alguém, não é alguém distante, não é um motor imóvel ou uma estátua erguida de 32 metros. Recentemente eu vi uma reportagem de uma estátua que foi erguida num determinado lugar de 32 metros para celebrar, né, uma imagem, uma deusa, vamos assim dizer. Mas aquilo é uma estátua, é imóvel. E o segundo imperativo que nós temos aqui na palavra diz, primeiro, rendei graças ao Senhor, e logo depois vem, invocai o que, meus irmãos? O seu nome. E o termo aqui, invocar, a invocação, na cultura aqui bíblica, na cultura dos povos antigos, a invocação constituía a prática de clamar o auxílio e a proteção divina sobre si. Se invocava o favor dos deuses. Então, quando o texto diz aqui, invocai o Senhor, está dizendo, reconheça que é Ele que guarda a tua vida. Reconheça que é Ele que pode proteger a tua vida. Reconheça que é Ele que é o auxílio e proteção sobre ti. Podemos dizer que todo ser humano, irmãos, invoca algum poder sobre si. Todo ser humano. De maneira consciente ou de maneira inconsciente. Estão buscando proteção de algum poder. Hoje muitos invocam o poder do dinheiro, achando que tendo dinheiro estarão protegidos de todos. O dinheiro resolve tudo. O dinheiro abre portas. Esta é uma maneira de invocar um Deus errado. Ou outros invocam o poder de posições que ocupam, né, sendo uma pessoa de autoridade, sendo uma pessoa que ocupa uma posição social. Mas a Bíblia é clara em dizer, irmãos, que o único poder absoluto e acima de todos pertence a quem? Ao nosso Deus. É Ele que tem todo o poder. Então eu pergunto aos irmãos, se é Deus que tem todo o poder, e eu me lembro que, mesmo não sendo crente, eu já tinha esse raciocínio na minha cabeça. E aí depois que eu me tornei crente, ele ficou um raciocínio ainda mais claro para mim. Né? Se Deus tem todo o poder, toda a autoridade, faz sentido invocar a proteção inferiores ou limitadas de outros deuses? De santos? Faz sentido isso? Se eu tenho o Deus Todo-Poderoso, se oferecendo para me guardar, para me sustentar, para me abençoar, por que eu vou invocar poderes de deuses ou de santos inferiores ao nosso Deus? Então a própria ordem da palavra diz, invocai qualquer santo, invocai qualquer Deus. O que diz a palavra aqui? Invocai o seu nome, invocai o Senhor. E aqui nós podemos fazer uma conexão, né, desse segundo imperativo de invocar. Nós podemos fazer uma conexão com um outro imperativo aqui que é semelhante, que está lá no verso 4. Se nós invocamos, nós também buscamos, né? O verso 4 diz, buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. E quando uma coisa aparece na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, de maneira duplicada, isso significa que há uma ênfase nisso.
a maneira hebraica de enfatizar uma coisa importante era repetir, né? E aqui nesse texto, duas vezes isso acontece. E uma delas está aqui. A ordem de buscarmos o Senhor. De buscarmos, né, o Senhor e o seu poder, e de buscarmos a sua presença. Deus quer ser buscado. E isso fica claro em todas as Escrituras. Quem já leu a Bíblia toda, já viu isso diversas vezes. Essa ordem de Deus. Ou esse mando de Deus, né? Muitas vezes até mesmo usando os profetas, anunciando o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes o quê, meus irmãos? De todo o vosso coração. Aparece também essa ordem, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está o quê, meus irmãos? Perto. É a palavra de Deus, nos fazendo lembrar disso o tempo todo. Dessa ordenança de Deus. Deus quer ser buscado. Deus quer ser invocado. Mas infelizmente, tanto no passado como no presente, nós vemos o povo de Deus não levando a sério esse imperativo. Deus dizendo, buscai o Senhor. Deus dizendo, buscar-me-eis e me achareis. Deus dizendo, né, buscai o Senhor enquanto está perto. Mas vemos o povo de Deus, tanto no passado como no presente, não levando a sério esse imperativo, correndo de um lado para o outro, sem buscarem o Senhor. Pessoas que ficam dias e dias sem orar, sem exaltar o Senhor, sem buscar a presença do Senhor. E a ordem no Salmo, especialmente no verso 4, na parte B, é clara: buscai semanalmente a sua presença. É isso que diz a palavra? Buscai o que, meus irmãos? Perpetuamente. É uma coisa para a vida toda. É uma coisa para todos os dias. É uma coisa para todos os momentos. Enquanto houver fôlego, enquanto houver força, é isso que nós devemos fazer. Buscar o Senhor. Então, irmãos, imperativos é uma ordem. Não é algo para a gente dizer, vou fazer ou não fazer. É uma ordem. E Deus está dando esse imperativo. Buscai ao Senhor. Invocai ao Senhor. Um outro imperativo, e também esse aparece de maneira dupla, está aqui no verso 2. Cantai-lhe, cantai-lhe salmo. Nós somos ordenados a cantar ao Senhor. E aqui, tal como na ordem para buscar, nós vemos isso de maneira dupla, mostrando o que, irmãos? A urgência e a importância disso. E até agora, né, nós não falamos aqui, mas se você voltar aqui ao Salmo 105, você vai ver que esse Salmo, né, eu quando estava estudando esse Salmo para poder meditar aqui com os irmãos nesta noite, esse Salmo tem aqui uma referência abaixo dele. Você já observou aí no título dele? Salmo 105, ele tem uma referência. Qual é a referência que tem nele aí? Qual é a referência que tem, irmãos? 1 Crônicas, no capítulo 16. Por quê? O que significa isso? É que esse salmo foi colocado aqui no saltério, mas esse salmo, na verdade, ele foi composto num determinado momento. Ele foi composto numa determinada situação. E essa determinada situação está aqui nesse texto. Vamos lá, então. Deixa aí a Bíblia marcada no Salmo 105. E vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 16, para que você entenda o contexto deste salmo, né? 1 Crônicas 16, de 1 a 7. Se você for ver, dos versículos 7 em diante, você vai ver que é o Salmo 105, né? O Salmo 96 e o Salmo 105, né? Que está aqui, parte dele. Mas qual é o contexto que esse salmo foi
composto? Como que a composição desse salmo foi feita? Está aqui, nos versos 1 a 7 diz: introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel. A saber, quem eram eles? Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matatias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, Jeiel, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jeaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. E olha o que diz o verso 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem de que maneira, meus irmãos? Com hinos o Senhor. E aí depois vem o salmo. Então esse salmo foi composto para se tornar ali um momento de adoração a Deus. A arca estava sendo trazida, retornando para Jerusalém. Eles estavam cantando, pois eles estavam alegres porque a arca estava retornando para Jerusalém. Eles estavam cantando porque tinham um lugar agora determinado para abrigar a arca do Senhor. E eu pergunto aos irmãos: você tem motivos para cantar a Deus? Eu vou perguntar de novo: você tem motivos para cantar a Deus? Talvez você possa pensar que não, mas deixe-me sugerir aqui alguns motivos aos irmãos. Cantar ao Senhor pelos poderosos feitos que Ele tem feito na nossa. Quem concorda com isso? Cantar ao Senhor por não olhar para nós consoante os nossos pecados. Aí isso eu vou cantar de mão dupla, E vou bendizer o Senhor, porque Deus não olha os nossos pecados, mas a sua misericórdia se renova. Cantar ao Senhor por tão grande salvação trazida a nós por Cristo Jesus. Se foi isso, e é isso que nós fazemos todos os domingos aqui na igreja. E junto com a ordem de cantar, meus irmãos, nós podemos associar esses outros imperativos. Quais imperativos, pastor? De gloriar-se no Senhor, de alegrar-se no Senhor, De estarmos ali bendizendo ao Senhor. E muitas vezes nós deixamos, irmãos, de cumprir esses imperativos, de cantar, de gloriar, de se alegrar no Senhor, porque nós queremos fazer isso, nós queremos cantar ao Senhor, pautados nos motivos que nós criamos e nós imaginamos. Eu vou cantar ao Senhor porque isso de bom aconteceu na minha vida. Eu vou cantar ao Senhor porque recebi essa vitória. É legítimo fazermos isso, mas devemos entender, muitos dizem assim: eu vou cantar ao Senhor se minha saúde estiver bem. Eu vou cantar ao Senhor, nem vou bendizer ao Senhor se tudo estiver em ordem na minha família e na minha casa. Eu vou me gloriar e vou me alegrar no Senhor se Ele me conceder aquilo que eu lhe tenho pedido. E eu digo aos irmãos: se nossas motivações forem estas, então muito provavelmente nós deixaremos de cantar o Senhor em alguns momentos da nossa vida. Eu vou cantar ao Senhor só se minha saúde estiver bem. E quantos irmãos estão aqui sentindo dores, mas estão aqui cantando ao Senhor? Quantos irmãos tiveram talvez que ir para médico essa semana, mas estão aqui cantando ao Senhor? Quantos irmãos estão aqui cantando ao Senhor com problemas lá na sua família?
Então, quando pessoas pautam o querer cantar e bendizer ao Senhor nas suas motivações, e nós vemos isso, e muitos erram por isso, é porque deixam de cantar ao Senhor porque estão pautando em motivações erradas. Mas veja, irmãos, como tudo muda quando nós botamos a perspectiva correta, quando nós botamos a motivação correta, quando a nossa motivação para cantar, se alegrar, gloriar e bendizer ao Senhor se torna o próprio Deus e o seu amor. Eu pergunto, quando a nossa motivação é Deus e o seu amor, eu pergunto, Deus muda? Deus muda, meus irmãos? O amor de Deus muda? Então nós vamos ter uma motivação concreta todos os dias da nossa vida. Ele é o Deus maravilhoso, Ele é o Deus bondoso, Ele é o Deus misericordioso. Então, quando nós pautamos o nosso louvor, a nossa adoração na motivação certa, nós então poderemos cantar, nos gloriar, nos alegrar sempre num Deus que não muda, num Deus cujos seus atributos são eternos, num Deus cuja sua bondade não tem fim. Amém, meus irmãos? Então são ordens para cantar ao Senhor. Então eu quero ver os irmãos, todos os cultos aqui, cantando ao Senhor. Não é a ordem do pastor, não. É a ordem de quem? Do próprio Deus. Todos os irmãos aqui, bendizendo o Senhor, se gloriando no Senhor, se alegrando no Senhor. E se em algum momento você ouvir a voz do inimigo dizendo, mas você não tem motivo para cantar. E às vezes tem pessoas até assim, estou tão triste hoje que eu nem vou para a igreja. Meu irmão, aqui é o lugar da gente se alegrar no Senhor. Aqui é o lugar da nossa tristeza cair por terra e sermos renovados. Então a ordem de Deus é: cantem, alegre-se, gloriem-se no Senhor. Não é Deus fazendo um pedido, é Deus dando uma ordem. E a última ordem desse grupo de imperativos voltados para Deus, nós temos a ordem de nos lembrar. Lá no verso 5 diz assim, vamos voltar lá ao Salmo 105, né? O verso 5 diz, lembrai-vos o que, meus irmãos? Das maravilhas que fez, lembrai-vos dos seus prodígios e lembrai-vos dos juízos de seus lábios. E no caso daqueles que cantaram esse salmo pela primeira vez, nós temos que sempre fazer esse exercício. Muitas vezes a gente pega o salmo e quer trazer logo para a gente. Mas a gente tem que fazer o exercício de como os primeiros leitores entenderam esse salmo. De como que eles cantaram esse salmo. Então a ordem que foi dada a eles é, lembrai-vos dos seus grandes feitos, né? Lembrai-vos das maravilhas que ele fez. E eu pergunto, imaginemos que vamos fazer uma viagem no tempo. Nós estamos lá na época de Davi, junto com Asaf, e ele está cantando esse salmo pela primeira vez, dizendo, lembrai-vos das maravilhas que fez. E eu pergunto, quais eram as maravilhas mais vivas na memória do povo de Israel? Quem pode me sugerir algumas? Libertação do Egito? A irmã Lilian falou da libertação do Egito. Quem concorda com ela? Quem pode me sugerir mais alguma lembrança que aquele povo teve lá, naquela época? Então, a lembrança da libertação do jugo egípcio. Qual mais, irmãos? Imaginemos. O chamamento de Abraão. Será que o povo estava se lembrando disso? De Deus ter chamado Abraão? Será que o povo estava se lembrando de Deus ter escolhido Moisés para liderar essa libertação? Será que o povo estava lembrando, a irmã falou da libertação, mas da abertura do Mar Vermelho? Sim, não, meus irmãos. Sim, eles estavam cantando e lembrando disso, lembrando das vitórias dadas a Josué, aos reis que foram expulsos de Canaã.
o estabelecimento do reino e da consolidação de Davi como rei. Então, quando essa ordem era dada, eles se lembravam de tudo isso. Isso era o que povoava a mente do povo de Israel. Mas essa ordem é dada a nós hoje. E diz: lembrai-vos das maravilhas que fez. E eu pergunto agora, em tratando-se da sua vida, quais são as maravilhas e prodígios de Deus que Deus operou na tua vida que você pode se lembrar hoje? Quem tem maravilhas de Deus para se lembrar? Quem tem prodígios de Deus para se lembrar? Né? Nós temos muitos, irmãos. Podemos começar pela nossa salvação. Quem se lembra da sua salvação? Quando Deus foi lá e te chamou, né, te tirou das trevas. Onde estaria você, meu irmão, se Deus não tivesse te tirado do pecado? Onde estaria você? Eu costumo dizer que eu nem gosto de pensar nisso. Ainda bem que Deus foi lá quando eu tinha 16 anos e me tirou do mundo, me tirou das trevas e me chamou para ser um filho, um servo do Senhor. Você se lembra disso? Você pode dizer então: obrigado, Senhor, pela minha salvação, por esse feito maravilhoso. Então a nossa salvação, meus irmãos, é a grande maravilha, e nós podemos dizer o grande prodígio que Deus fez. Mas certamente há outros, menores, mas também importantes. Quem pode se lembrar de curas que recebeu do Senhor? Quem já teve curas que recebeu do Senhor? Eu já estou vendo mãos levantadas aí. De livramentos recebidos pelo Senhor. Hoje mesmo nós falamos de um livramento dado ao nosso diácono, né, Luiz? Dos livramentos dados pelo Senhor. Nós podemos nos lembrar, e é isso que a Bíblia está dizendo. É uma ordem de Deus. Lembre-se daquilo que Ele fez na nossa vida. É uma ordem, meus irmãos. E eu posso me lembrar, na minha vida pessoal, de tantas coisas. De curas que Deus fez na vida da Denise. De livramentos dados ao meu filho, quando tinha 5 meses, no ventre ainda da mãe. A Denise teve sangramento, e nós fomos aqui para um hospital em Caxias, e passou o primeiro dia, os médicos não faziam nada. Passou o segundo dia, e eu fui conversar com o médico, e o médico na minha cara disse assim: olha, pela minha experiência de Ilha do Fundão, o seu filho não vai prosperar. Nós só estamos esperando a sua esposa perder a criança para poder fazer a coletagem. E aquilo me desesperou. E nós começamos a orar. Juntei os meus cunhados, família crente, oramos. Deus abriu uma porta para a gente tirar a Denise de lá. Eu tive que assinar um documento. O médico falou: se você tirar ela daqui, você tem que assinar esse documento. Nós assinamos, levamos ela para uma médica que nem a conhecia. A médica abriu, geralmente os médicos não fazem isso, né? Mas a médica abriu, atendeu ela e disse: olha, seu neném está vivo, não deixe ninguém tocar nele. Volte para casa, fique deitada, só se levante para fazer xixi, as necessidades, e volte a ficar deitado. Eu quero te ver daqui a tantos meses. E fizemos, e o resto da gravidez foi. E meu filho nasceu. E mês passado fez 34 anos. Irmãos, são as maravilhas de Deus. São coisas que Deus fez, e aí a ordem da palavra de Deus é: lembre-se das maravilhas que Ele tem feito, dos prodígios, dos juízos. E nós precisamos, irmãos, nos lembrar sempre disso, do que Deus fez em nosso favor. É uma ordem de Deus, não é algo que nós podemos esquecer. Então todos esses imperativos que nós falamos até aqui, render graças ao Senhor, invocar o seu nome, cantar, gloriar-se, alegrar-se, buscar-se, lembrar-se, todos esses imperativos são voltados para Deus.
Mas no texto aparece dois imperativos, que aí é voltado para o nosso próximo. Pois a fé, meus irmãos, ouça isso. A fé não é algo que possa ficar entre nós e Deus apenas. Certamente a fé é algo que começa entre nós e Deus. Mas a fé é algo que precisa transbordar e alcançar as pessoas que estão à nossa volta. Irmãos, esse Deus é tão grandioso que Ele não pode ficar só para a gente. Ele é tão maravilhoso que não pode ser contido no nosso coração. Não pode ser ocultado no nosso coração. Ele tem que ser declarado, ele tem que ser falado. Eu já contei aqui diversas vezes como se deu a minha conversão, né? Se deu porque uma de minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, uma delas está ali, a Janete, a caçula, né? Mas acima da Janete tem a Jussara e acima da Jussara tem a Josélia, né? Mas a Jussara, que é a irmã do meio, ela se converteu e passou a demonstrar uma alegria, irmãos, que para mim era estranha. Eu não era crente, ela se tornou crente, e ela passou a demonstrar uma alegria que para mim era estranha. E eu pensava comigo, nós vivemos na mesma casa, nós sofremos com o mesmo pai que bebia, e por conta de beber, trazia muitos transtornos para dentro da nossa família. E eu me perguntava, como assim? Essa menina vive na mesma casa que eu, sofre os mesmos problemas que eu, de onde que vem essa alegria dela? Que alegria é essa? E eu me lembro que eu falei, eu tenho que ir lá nessa igreja, para ver da onde vem essa alegria. Eu achava que essa alegria era uma alegria que estava nas pessoas, ou vinha do pastor, de alguma coisa, e fui lá na igreja. E me lembro que quando eu cheguei lá, eu conheci esse Deus que havia salvado ela. E essa ordem que está aqui na palavra de Deus, no verso 1 diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, e aí vem a ordem que é voltada para o nosso próximo. Qual é a ordem, meus irmãos? Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Não é só lembrar dos feitos de Deus, mas é fazer conhecido, é estar declarando. E também no verso 2 diz assim: cantai-lhe, mas diz, narrai todas as suas maravilhas. Então estas são ordens que nós precisamos voltar a praticar. Fazer os feitos de Deus conhecidos. Narrar as maravilhas de Deus. Quando eu trabalhei em escritórios, antes de me tornar pastor, eu era analista de sistema e trabalhava em empresas, escritórios. E havia uma coisa que eu observava, e creio que os irmãos também, quando o pastor vai falar nessa noite, os irmãos vão se lembrar disso, ou vão se lembrar de que isso acontece na vida de vocês, né? Eu me lembrava, eu observava, nas segundas-feiras, quando tinha o final de semana, nas segundas-feiras, quando os colegas se encontravam e começavam a falar, muitos desses colegas de trabalho gostavam de contar aquilo que eles fizeram no final de semana. E os feitos deles, geralmente eram feitos assim, né? Eu me lembro, um chegava e contava assim: eu bebi nesse final de semana 2 caixas de cerveja. Eles não tinham vergonha de contar isso. Eles não tinham vergonha de narrar isso. E contavam, bebi 2 caixas de cerveja, né, e fui nesses determinados lugares. E eram lugares que eu falava assim, esse camarada não tem vergonha de falar isso? Mas ele estava narrando o que ele fez. Ele estava narrando os feitos que aconteceu. Outros, estavam falando do futebol que jogou, tinham prazer nestas coisas. E muitas vezes,
os crentes ficavam calados. Não falavam nada e até tinham vergonha de dizer que foram na igreja no final de semana. Essa era a realidade. E infelizmente é a realidade ainda hoje. Nós precisamos entender, irmãos, que essa é uma ordem da palavra de Deus. E qual é a ordem? Fazei conhecido entre os povos os feitos de Deus. Narrai as suas maravilhas. É uma ordem. Então o mundo precisa saber que nós servimos a um Deus maravilhoso. Deus Criador dos céus, Criador da terra, um Deus que governa tudo com o seu poder. Então, que possamos obedecer essa ordem. Nós precisamos, não apenas aqui dentro, narrar, cantar, exaltar os feitos de Deus. Mas a ordem é dada ao sair por aquela porta. Narrai a todos os povos os feitos do Senhor. Narrai todas as suas maravilhas. E entre os feitos e as maravilhas do Senhor que nós precisamos anunciar ao mundo, a mais importante de todas estas maravilhas é uma delas. Qual é a mais importante? É a maravilha que Deus fez no Calvário. Podemos falar das maravilhas que Deus fez na nossa vida, mas se você tiver uma chance para falar de uma maravilha de Deus, fale do Calvário. Fale do que Ele fez, porque nada pode ser comparado a esta maravilha. Deus criou os astros, Deus criou os oceanos, Deus criou a imensidão do espaço, as profundezas dos mares. Tudo isso são maravilhas de Deus. A complexidade do corpo humano. Quem se encanta com a complexidade do corpo humano? Quem é da área da medicina ou da área da saúde, deve se encantar com os sistemas do corpo humano, as maravilhas que Deus fez. Mas entenda, ainda que tudo isso sejam coisas maravilhosas, irmãos, e tremendas, elas não podem ser comparadas com o dia em que o Filho do Homem foi até a cruz e fez a seguinte declaração: está consumado, está realizado, está feito. Porque esse feito de Deus garantiu a nossa salvação. Esse feito de Deus abriu para nós o caminho da salvação. Sim, miseráveis pecadores podiam agora cantar de júbilo e glorificar o Rei dos Reis. Esse é o grande feito de Deus, que a igreja precisa cantar, narrar, falar aos familiares. Conta-se que quando os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua pela primeira vez em 1969, o então presidente americano, ele fez a seguinte declaração. Ele disse que aquele era o dia mais importante da história da Terra. O dia que o homem pisou na Lua. Mas poucas horas depois, um pastor se levantou, um evangelista chamado Billy Graham, e disse: não, senhor presidente, o dia mais importante não é esse dia em que o homem pisou na Lua, mas o dia mais importante foi o dia em que Deus pisou na terra, para nos salvar e para abrir o caminho para a nossa salvação. Então o feito mais maravilhoso que nós precisamos narrar todos os dias, irmãos, é o dia que Cristo veio para nos salvar. Então o Evangelho deve nos comover. O Evangelho deve nos mover a anunciá-lo mais e mais. O apóstolo Paulo ficou tão encantado com o Evangelho que ele disse: ele é o poder de Deus. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então hoje se falam tantas coisas para termos um mundo melhor. A humanidade se organiza de tantas maneiras para se ter um mundo melhor, buscando uma redenção fora da cruz.
Mas entenda uma coisa, irmãos, só em Cristo nós podemos ter um mundo melhor. Só em Cristo nós podemos ter uma vida diferente. Só em Cristo vidas podem ser transformadas. Por isso, que começando por nós, povo de Deus, nós precisamos voltar a ocupar, né? Os imperativos de Deus precisam voltar a ocupar o lugar em nossas vidas. Eu pergunto, Deus é rei? Eu vou perguntar de novo, Deus é rei? Então, se Ele é rei, Ele pode mandar, Ele pode ordenar, Ele pode dar os seus imperativos. E Ele nos dá, em toda a sua palavra, imperativos, né, que vão trazer salvação, que vão trazer paz, que vão trazer alegria. Mas alguém pode viver a sua vida sem obedecer os imperativos de Deus? Sim, pode. Pode viver uma vida inteira sem obedecer os imperativos de Deus. Mas ao chegar no final da sua vida, vai ter que ouvir o último imperativo de Deus. E sabe qual é o último imperativo de Deus? A irmã Claudete já pegou ali já. Qual é o último imperativo de Deus? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, eu quero obedecer os mandamentos de Deus. Eu quero obedecer os imperativos de Deus. Porque como diz o salmista, eu amo os seus mandamentos. Ele é o meu prazer. Então, ainda que vivamos num mundo, irmãos, onde a mentalidade mundana é essa, ninguém manda na minha vida, ninguém governa a minha vida, sou eu que mando na minha vida. Entenda, se Deus é rei, Ele pode mandar na nossa vida. Ele pode governar a nossa vida. E a sua palavra é a coletânea dos seus mandamentos. Hoje nos foram lembrados alguns dos mandamentos de Deus. Mas a Bíblia está repleta deles. E todos eles têm uma finalidade: a nossa alegria, a nossa salvação e passarmos a eternidade com o Senhor. Então eu pergunto, o que você quer para a sua vida? Obedecer os mandamentos e imperativos de Deus? Ou ter que no final da sua vida obedecer só um mandamento? Ou só um imperativo? Um imperativo negativo, vamos assim dizer. Apartai-vos de mim. Então é isso que vai acontecer. Quem ama o Senhor, quem quer servir ao Senhor, ama os mandamentos de Deus. Mas quem quer viver a sua vida de qualquer jeito, na sua própria vontade, pode até viver, mas vai chegar no último dia e vai ter que obedecer o imperativo de Deus. Não, Senhor, esse eu não quero obedecer, mas esse você vai ter que obedecer, porque você não obedeceu nenhum dos outros. Apartai-vos de mim. Então a escolha é sua. Eu já fiz a minha escolha. E a minha escolha é como a do salmista. Senhor, eu amo os teus mandamentos. Eles são o meu prazer. Você pode dizer isso comigo? Senhor, eu amo os seus mandamentos. Eles são o meu prazer. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. E vamos agradecer a Deus pelos seus mandamentos, pelos seus imperativos, esses imperativos divinos que trazem vida. Feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Então, abra sua boca e comece a agradecer a Deus, dizendo: Senhor, obrigado pelos teus mandamentos, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelas ordens que nós encontramos na tua palavra, por esses imperativos, Senhor, que são imperativos que trazem vida, que trazem proteção, que trazem, ó Deus, cuidado sobre nós. Não são imperativos simplesmente, Senhor, para, ó Deus, mandar ou, ó Deus,
oprimir a vida humana, não, pelo contrário, Senhor. São imperativos que querem o nosso bem. São imperativos que querem a nossa salvação. São imperativos que querem verdadeira paz, verdadeira alegria para aqueles que obedecem, Senhor. E por isso que nós vemos na tua palavra o salmista dizendo: eu amo os teus mandamentos, eu tenho prazer nos teus mandamentos, nos teus decretos. Sim, Senhor, e como povo do Senhor, nós também falamos isso nos dias de hoje. Ainda que vivamos numa sociedade, ó Deus, que demoniza os imperativos, numa sociedade que quer se achar senhora de si mesmo, aquela que comanda a sua própria vida, e nós vemos que o final disso já está determinado pela tua palavra. Todos aqueles que rejeitarem os teus mandamentos, todos aqueles que rejeitarem os teus imperativos, terão que obedecer esse último imperativo: apartai-vos de mim. Mas, Senhor, nós te bendizemos, porque o teu Espírito Santo já abriu os nossos olhos, o teu Espírito Santo mudou o nosso entendimento. Nós reconhecemos que tu és Senhor e Rei, e como Senhor e Rei, pode governar a nossa vida, pode determinar as ordens, os mandamentos, porque nós sabemos que eles são bênçãos, vida e paz para cada um de nós. Por isso eu oro nesta noite, Pai, para que cada um do teu filho e filha que está aqui na tua casa nesta noite, saia daqui resoluto, Senhor, querendo obedecer os teus mandamentos, querendo viver as suas vidas debaixo dos teus imperativos, e não, Senhor, seguindo, ó Deus, o pensamento deste mundo, de quererem viver a sua vida de qualquer maneira. Não, Pai. Por isso, Senhor, que esta palavra nesta noite traga a tua igreja de volta a essa vida, a essa verdade, a esse comportamento de vivermos debaixo da tua palavra, para a glória e louvor do teu nome. E aqueles que desejam isso, dêem glória a Deus. Obrigado, meu Deus, nós te bendizemos. Amém, igreja?